quero que você abra comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Nós começamos uma série na igreja chamada de Pai para Filho, inspirado no livro de Timóteo, que são os ensinos de um homem experimentado, um homem maduro para um jovem, onde Paulo fala sobre 3 debilidades que Timóteo tinha na sua jornada, que era a timidez, que era a juventude dele, que muitas vezes ele não tinha maturidade para lidar com determinadas situações, e também Timóteo tinha uma questão de enfermidade. Paulo traz conselhos para que Timóteo vença a timidez sendo ousado, para que ele também cuide da saúde física dele, e também que ele tenha maturidade para liderar pessoas, liderar uma igreja, ministrar sobre pessoas. E são lições incríveis. Na primeira mensagem nós falamos a força de um jovem e a sabedoria de um velho. Na segunda mensagem nós falamos as riquezas verdadeiras. Na terceira mensagem, que foi semana passada, falamos perseverar em dias difíceis. E hoje nós vamos encerrar essa quarta e última mensagem falando últimas palavras de Paulo. Se você trouxe seu caderno, uma caneta, ou se você quiser anotar no celular, que você colocasse aí últimas palavras de Paulo, e que você abrisse comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 8 nessa primeira parte. 2 Timóteo, capítulo 8, verso 1. Deixa aberto aí. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim: na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Versículo 4: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez nesta noite. Nos colocamos diante da tua presença e pedimos mais uma vez ao teu Espírito Santo ministrar em nosso coração a tua verdade, a tua palavra, Senhor. Nós não queremos e não aceitamos sair daqui da mesma forma como nós entramos. Nós queremos ser transformados de glória em glória. Nós nos submetemos à unção do teu Espírito. Eu oro, Jesus, por cada homem, cada mulher aqui nesta noite, para que seus corações sejam como a terra fértil, para receber a água do teu Espírito Santo. Oro pela minha vida também, Deus, para que o Senhor use a minha vida para comunicar debaixo da unção do teu Espírito, debaixo do teu governo, debaixo do teu senhorio, a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz para transformar o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui nós estamos diante das últimas palavras de Paulo, que não é somente para Timóteo, mas é para mim e para você. E nós vemos que Paulo, ele está escolhendo muito bem as palavras que ele está comunicando para mim e para você, acerca do chamado que Deus tem para mim e para você. Nós vemos através do ministério de Jesus, que antes dele dizer: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz,
renuncie a si mesmo e me siga, primeiro Ele faz um chamado para nós nos relacionarmos com Ele, para nós o conhecermos. Vinde após mim, farei de vocês pescadores de homens. Nós temos falado aqui na comunidade que Jesus não falou de forma intencional: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, é necessário morrer para viver, porque senão os discípulos iriam ficar escandalizados com essa mensagem logo de cara. Mas espera aí, Ele está nos chamando para morrer? Então Jesus primeiro, Ele suaviza o chamado no sentido que Ele vai apertando cada vez mais o calo daqueles que de fato são seus discípulos, aqueles que de fato abraçam a cruz de Cristo, o chamado de Jesus para suas vidas. E o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Deus te chama para pregar a palavra. Deus te chama para pregar a palavra. Olha o que o versículo 2 diz: pregue o que, gente? Prega a palavra, é um imperativo. Ele não está sugerindo para você que é discípulo de Jesus: quando você tiver vontade, quando você pensar, quando você lembrar, prega a palavra, quando tiver um tempinho ali na tua agenda. Ele está dizendo: pregue a palavra dentro e fora de tempo, ou seja, todo o tempo, irmão. Desde a sua casa, quando você sai da tua casa para trabalhar e estudar, Ele está dizendo: você carrega algo especial, você carrega uma mensagem. Se essa mensagem transformou a sua vida, irmão, não pode ficar presa em você. Você não pode reter, pelo contrário, você precisa liberar a palavra. Porque se nós não liberamos a palavra começa a fazer mal para nós. Quem já percebeu isso? Você fala: Deus, eu quero pregar o evangelho, Deus, eu quero pregar para o fulano. Aí Deus te dá a oportunidade e você fica em silêncio, tímido. Deus não te deu um espírito de timidez, irmão. A gente tem falado constantemente aqui, vale a pena repetir. O medo, a questão não é o medo de falar em público. Tem gente que fala assim: eu prefiro morrer do que falar em público. A questão é o medo de falhar em público, porque nós ficamos presos diante da expectativa do outro. E Deus não nos deu um espírito de medo, irmão. Você crê nisso? Deus te deu um espírito de ousadia. Ousadia. É por isso que Paulo está incentivando Timóteo, dizendo: Timóteo, você não é tímido. Lembra-se que você recebeu um dom através da imposição de mãos, através da sua avó, através da sua mãe que chegou até você. Cara, Ele não te deu um espírito de medo, de covardia, mas de ousadia. Então libere, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Alguns falam assim: pastor, eu não estou preparado. Mas você nunca vai estar preparado, meu irmão. Nunca. Obviamente não estou dizendo e omitindo que você não tem que se preparar. Mas se você tiver a mentalidade dizendo: eu não estou preparado, eu não estou preparado, você nunca vai pregar o evangelho. Você pode fazer faculdade de teologia, você pode fazer todos os cursos disponíveis na igreja, e ainda assim você vai se sentir: cara, eu ainda não me sinto capacitado. Aí vem o que? A timidez, que te paralisa. O medo de passar vergonha, o medo de falar que você é cristão, que você carrega uma palavra de Deus. Mas aqui ele está dizendo no imperativo: pregue a palavra. E que palavra é essa, irmão? Não é o teu conhecimento técnico, não é a tua sabedoria humana. Aqui a palavra é o evangelho. Repete comigo: o evangelho. O evangelho é poder para salvar, irmão. O evangelho é uma boa notícia. Você abre o jornal, é só notícia ruim, não é ou não é? Ainda mais quando você se depara com aquelas pessoas que são viciadas em assistir aqueles programas tipo da Atena. Já viu? Conhece gente assim? Ela sempre tem uma notícia trágica para contar. Ela nunca tem uma notícia boa. Eu tenho um parente que é assim, irmão. Pelo amor de Deus, misericórdia. Você fala assim: tá bom, eu entendi, tem tragédia, mas tem uma notícia boa aí para contar no meio disso tudo? Aí a pessoa fala assim: eu tenho uma notícia boa. Você ficou sabendo o que aconteceu? Não quero saber. Notícias boas alimentam a nossa alma. Notícias ruins envenenam a nossa alma. Quem está entendendo isso? Então nós vemos aqui que não é uma carta qualquer, mas uma convocação urgente. Paulo está nos convocando para nós pregarmos o evangelho. Ele está dizendo para você vencer suas limitações, seus temores. Você sabe, você se conhece, você sabe quais são as suas fraquezas. Ele está dizendo: cara, eu entendo
que você tem fraquezas, debilidades, mas vamos vencer isso. Vamos vencer esses temores, vamos vencer essas limitações, timidez, enfermidade, imaturidade. Ele está dizendo: assuma o seu lugar de responsabilidade, Timóteo, porque Paulo já sabia que ele estava morrendo. Então era uma convocação de Paulo dizendo: Timóteo, são minhas últimas palavras, você precisa se posicionar. Virão tempos difíceis, que muitos não suportarão a sã doutrina. Então, Timóteo, acorde, desperte. Há algo poderoso dentro de você. Agora Paulo está chamando Timóteo para se posicionar. Irmãos, se tem uma coisa boa na vida é ser jovem, não é verdade? E a gente quer demorar para envelhecer. A gente quer ter esse fôlego, essa força da juventude. É muito bom, maravilhoso. Mas todos nós temos um destino, que esse destino é a morte física. Mas nós temos também em cima disso uma esperança acerca que nós viveremos eternamente com Jesus na Nova Jerusalém, amém, irmãos? Mas enquanto esse dia não chega, eu preciso fazer a minha vida valer a pena. Eu preciso valorizar aquilo que Jesus depositou no meu coração, conquistado na cruz do Calvário. Ele não morreu na cruz para eu ter uma vida fácil, tranquila. Ele não prometeu os céus, as estrelas. Não me prometeu uma vida de conforto. Pelo contrário, ele está dizendo para Timóteo que virão tempos difíceis e que o ministério tem a sua face oculta, a sua face de perseguição. Irmãos, quem colocou a mão no arado sabe que sempre vai encontrar 3 elementos na mesa da comunhão: pão, vinho e traição. E a gente tem que estar preparado para isso. Paulo ensinando Timóteo a lidar com essas questões na sua jornada. No capítulo 1 ele fala para ele ter fidelidade com acerca daquilo que Deus liberou sobre a vida dele. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 vai dizer: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Repete comigo: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? No capítulo 2 ele fala para nós evitarmos as conversas tolas e inúteis, que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, ambientes, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas conversas, porque senão, irmão, a gente vai estar perdendo tempo com conversas que não vão agregar nada na nossa jornada. Não vai nos edificar, não vai nos impulsionar, não vai nos levar ao lugar onde Deus deseja que nós estejamos. E ele também fala para esse jovem fugir dos desejos malignos da sua juventude. Eu digo de questões, imoralidades que ele fala aqui no livro, para esse jovem vencer as tentações. E deixa eu falar uma coisa: as tentações não vêm apenas para os solteiros, vêm para os casados também. Não pense que os casados não sofrem tentações. Sofrem, e bastante. Então ele está falando para ambos os grupos, sejam solteiros ou casados, sejam jovens ou mais velhos, todos nós seremos tentados até o último fôlego da nossa jornada. Deus teve apenas um filho que não cometeu pecado, chamado Jesus, mas todos os seus filhos são tentados. Irmãos, e tem uma diferença entre tentação e provação. Tentação é o diabo querendo nos conduzir ao erro e ao pecado. Provação é Deus nos dando uma oportunidade para nós vencermos não apenas o pecado, mas para nós obedecermos a Deus. Então, todo momento da nossa jornada nós vamos lidar com situações desse tipo. Jesus, quando foi levado ao deserto, ele foi tentado pelo diabo, mas também ele foi provado por Deus. E no final do livro de Lucas capítulo 4 vai dizer que ele voltou no poder do Espírito quando ele saiu do deserto. Então, sempre quando Deus nos leva ao deserto é para nos preparar para provas maiores ainda. Amém, irmãos? No capítulo 3 nós vemos Paulo falando sobre a face escura do ministério. 2 Timóteo 3:1 ele vai dizer: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ou seja, lembra que todos aqueles que desejam seguir o ministério de forma íntegra serão perseguidos. Você tem sido perseguido, irmão, por conta do evangelho? Se você tem sido, ou melhor, se você não tem sido perseguido por conta do evangelho, é melhor você se preocupar. Porque aquele que deseja viver de forma íntegra no ministério, espera-se perseguição.
Seja perseguição na escola, perseguição no trabalho, perseguição nas ruas, perseguição até mesmo dentro da igreja. A gente que busca viver de forma íntegra, Paulo está dizendo para Timóteo: espera-se perseguição. Deus não morreu na cruz para te fazer feliz. Deus não morreu na cruz para você frequentar uma igreja. Deus não morreu na cruz para você ler um bom livro. Jesus morreu na cruz para transformar o seu caráter. Jesus se torna um alvo da ira de Deus, para que eu e você nos tornemos salvos da ira de Deus. Essa é a beleza do evangelho, irmão. Jesus se torna um alvo, eu e você salvo. Sabe quando alguém diz assim, ou até mesmo você já disse essa expressão, eu já disse também: só Deus pode me julgar. Quem já falou isso? Vai lá, irmão, sem vergonha, sem ter medo de ser feliz. Quem já disse: só Deus pode me julgar, ninguém pode me julgar, só Deus. Quem já falou isso? Irmão querido, sinto em te dizer que em Hebreus diz: terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Uma coisa é cair na mão de uma pessoa, outra coisa é cair na mão do diabo, mas terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Então, irmão, se você fez essa oração como eu, só Deus pode me livrar, vamos orar junto, porque nós estamos lascados. Porque se Deus derrama a ira dele sobre nós, não sobra nada de nós. Por isso que Jesus veio, se fez homem, morreu na cruz do Calvário, para desviar a ira de Deus para ele, para que eu e você hoje nos tornemos salvos da ira de Deus. Irmãos, nós não podemos romantizar o evangelho. Nós cremos que Jesus veio para nos salvar do pecado, amém? Veio nos salvar da morte eterna, mas principalmente Jesus veio nos salvar da ira vindoura de Deus. Jesus, quando voltar, ele não vai voltar como advogado. A Bíblia diz que ele voltará como um juiz. E o juiz não é diferente de um advogado. O advogado te defende das acusações. Então, quando ele veio, ele está nos defendendo das acusações do diabo. Mas na volta dele não vai ser como advogado, porque não terá como nós nos defendermos mais. Mas ele voltará como juiz. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Quem está entendendo isso? Então, irmãos, precisamos ser bem claros com o evangelho. O evangelho, ele nos livra da morte, nos livra do pecado, mas também nos livra da ira vindoura de Deus. É por isso que Jesus se torna um alvo da ira de Deus, para que eu e você nos tornemos salvos da ira de Deus. Se não fosse evangelho, seria heresia. Sabe o que a gente pode traduzir da seguinte forma: é Deus livrando você dele mesmo. Isso é por amor, porque Deus é bom e o amor dele dura para sempre. Amém, irmãos? É por isso que nós somos transformados de glória em glória à medida que nós nos relacionamos com Jesus. E sabe de uma coisa que a gente tem aprendido no evangelho? Que lá nos primeiros dias da nossa caminhada com o Senhor, você lembra desse dia? Você servindo com paixão, servindo com amor. Aí de repente você parece que se acostumou em servir, e aquilo que era prazer se torna uma obrigação. Esse é o cuidado para aqueles que estão no ministério, em servir, o serviço começar a ser uma obrigação. E quando se torna uma obrigação, é um peso. Você começa a servir com um coração pesado, começa a servir com um coração de murmuração. E Paulo está ensinando Timóteo a servir, esperando perseguição, mas com prazer, irmão, não por obrigação. Porque ele é experiente, ele é maduro na jornada, dizendo: Timóteo, cara, sirva com prazer, sirva com amor, não por obrigação. No capítulo 3, versículo 14, que é algo incrível, que ele fala o seguinte: quanto a você, porém, porque Paulo estava falando ali daqueles que estavam naufragando na fé, aqueles que estavam matando os próprios pais, estavam contando mentira, estavam fazendo coisas erradas, contrárias ao que a palavra de Deus ensina. Mas ele fala: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Eu amo essa vírgula, porém. Eles podem, mas você não. Quantas vezes, irmãos, até mesmo eu posso falar abertamente, Diego é muito próximo de mim, e a gente tem vários momentos de discipulado, e a gente se pegou várias vezes falando assim: eles podem, Diego, mas nós não podemos. A régua para nós, ela é muito mais alta daqueles que não têm, digamos, responsabilidade com o evangelho.
porque as pessoas olham para os líderes como um exemplo a ser seguido. Mas esses líderes, à medida que você está seguindo a Jesus, ele também está seguindo a Jesus, ele é tão humano quanto você. Então não é porque eu estou numa posição pastoral que eu sou inferior ou superior a você. Nós somos iguais perante Deus. Mas aqueles que estão à frente, espera-se coisas melhores. Irmãos, tem um irmão querido aí lá de Santos, chamado Tiago Alicerce, que ele fala muito sobre sair da bolha espiritual, confrontando a religiosidade. É irmão querido, converso com ele com uma certa frequência. A quantidade de pessoas feridas com o ambiente eclesiástico, impressionante. Mas a questão, a gente conversando, falou assim: cara, Tiago, legal, as pessoas estão ficando despertas, mas como tirar essas pessoas desse lugar? Como tirar essas pessoas que foram feridas no ministério para um lugar de cura? É só o evangelho, irmão. É só o quebrantamento de coração. É só o convencimento do nosso pecado. Então, quando nós olhamos para a Bíblia não é um espelho para o outro. A Bíblia é um espelho para você mesmo que está lendo. Porque a nossa natureza caída tem a mania de olhar para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Ah, isso aqui é sobre fulano, isso aqui é sobre o cicrano. Não, é sobre nós. A Bíblia é um espelho. Ela mostra para nós quem de fato nós somos. Nessa semana também tive o prazer de estar com o pastor Juscelio do Mevan. Ele falou uma coisa incrível. Ele falou assim: Robert, sabe uma coisa que me decepciona bastante? É quando eu vejo um casal de pastores buscando ao Senhor, liberando ao Senhor. Não só casal de pastores, mas crente, buscando ao Senhor, e os filhos na cadeira, no celular. Ele falou: Robert, sabe o que isso comunica? Que esses irmãos estão buscando ao Senhor, mas não estão transferindo para a próxima geração aquilo que eles estão recebendo de Deus. Isso é preocupante, irmão. Isso é preocupante. O que nós estamos transferindo para a próxima geração é o que Paulo está nos chamando aqui. Então Paulo está aproveitando as suas últimas palavras para transferir todo o seu legado para o seu jovem e filho amado Timóteo. Ele não pode simplesmente buscar a Deus e esquecer da próxima geração. Se nós olharmos ali a vida do rei Ezequias e do profeta Isaías, você vai perceber claramente Deus levantando Isaías e falando para o Ezequias, dizendo: ei, volta para a tua casa e arruma a tua casa. Aí sabe o que ele faz, irmão? Ele vai mostrar os tesouros para os enviados de Nabucodonosor. Tesouros representam as riquezas do nosso coração. E aí sabe o que aconteceu? Esses enviados voltaram para Nabucodonosor e disse: olha, tem muito ouro lá, vamos saquear. E foi o que aconteceu. Aí Deus fala para o rei Ezequias, dizendo: cara, o que você fez da tua vida? Você abriu o teu coração para gente que não era para ter aberto. Você mostrou as riquezas do reino. Agora eles virão e saquearão toda a cidade. Aí sabe o que Ezequias fala? Não me importo, porque eu vou viver os meus últimos 15 anos tranquilo, pacífico. Não me importa o que acontecerá com a próxima geração. Percebe isso? Como a pessoa ficou cega, se importando consigo mesmo, mas não se importando com a próxima geração. Então é hora de nós nos posicionarmos, irmão. É hora de nós assumirmos a nossa posição, como Paulo está dizendo para Timóteo: pregue a palavra, dentro e fora de tempo, a começar pela sua casa. E nós vemos aqui no capítulo 4 Paulo pedindo para que Timóteo tenha foco e constância. E todos, principalmente com relação àqueles que ouvirão o evangelho, ele fala: combater o bom combate nas trincheiras da guerra, aqueles que estão na linha de frente. E ele fala também sobre o abandono em massa do evangelho e o fracasso coletivo de boa parte dos novos convertidos. Abandono e fracasso. Vamos avançar aqui, versículo 9, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. O segundo princípio que nós podemos extrair aqui desse texto é: perdoe aqueles que agiram errado com você. Repete comigo: perdoe aqueles que agiram errado com você. Vamos ler junto? Versículo 9 ao 13, vai dizer assim: procure vir ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Damácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos.
Então nós vemos uma certa urgência de Paulo para que Timóteo o encontre, quando ele diz: venha logo, vem depressa. E nós vemos também aqui que muitos começaram, mas naufragaram e abandonaram o ministério. Irmão, já se sentiu abandonado? Já sentiu a sua fé naufragando? É um sentimento, uma sensação horrível, não é verdade? E nós vemos aqui que Paulo estava sentindo isso. Se Demas abandonou, como certificar que você também não pode abandonar o ministério, o chamado de Jesus? Nós vemos aqui, irmãos, Demas, a Bíblia fala que, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Nós vemos lá em Filemon, capítulo 1, versículo 24, fala que Demas, ele era um cooperador de Paulo. Aí você para pensar e fala: peraí, o cara era convertido, o cara é cooperador de Paulo, mas agora está dizendo que o cara abandonou? Como assim? Como assim? Como pessoas começam o ministério e depois abandonam? Se nós olharmos aqui bem a carta, nós vamos perceber que Paulo está na prisão, certo? Paulo está na prisão. Então, digamos que esses homens que estavam abandonando o ministério, eles ficaram afeminados com relação à responsabilidade deles como discípulos de Jesus, aqueles que de fato vão enfrentar o julgamento, vão enfrentar aqui as situações ou até mesmo a morte. E Paulo está dizendo que eles são fujões, fugiram de suas responsabilidades, eram cooperadores, eram convertidos, mas agora eles fugiram e abandonaram o ministério. A pergunta é, irmão, como Timóteo permaneceu, como você pode permanecer diante do ministério que Jesus confiou sobre a sua responsabilidade? Será que nós vamos permanecer, ou será que nós vamos fugir do ministério? E nós vemos aqui outra cena, Jesus com os discípulos. Ele começa a dizer: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão, eu sou o sangue. Quem comer deste pão terá vida eterna, quem beber desse sangue terá vida eterna. Uma palavra forte. Aquelas pessoas não tinham revelação, então eles imaginaram: peraí, nós vamos comer da tua carne e beber do teu sangue? Que negócio é esse? De maneira alguma. E a Bíblia fala que muitos começaram a abandonar o ministério. Discípulos abandonaram o ministério. E Jesus volta e olha para os 12 e pergunta para eles: e vocês, não vão também? E quem responde? O brasileiro Pedro, emocionado: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Percebe, irmão, que mesmo Pedro tendo essa fama de emocionado, essa fama de uma pessoa impulsiva, ele sabia que ele tinha debilidades, mas também ele sabia onde ele estava e para onde ele estava indo. Então ele chega e fala para Jesus: para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O que será da minha vida sem a tua presença? Eu posso dar essas presepadas, eu posso ter comportamentos emocionados ou irresponsáveis, mas para onde nós iremos? Não, Senhor, eu vou permanecer aqui no ministério. Então a gente vê a relação de Paulo com Demas, uma relação de relacionamento amasiado. Já viu o relacionamento amasiado? O relacionamento amasiado é o seguinte: eu estou morando com a pessoa. O que é esse amasiado? Eu moro com a pessoa, mas eu não tenho responsabilidade com ela. A partir do momento que esse relacionamento não for conivente para mim, simplesmente eu pego as minhas trouxas, vou embora, ou peço para a pessoa ir embora. Esse é o relacionamento amasiado. Mas o relacionamento aliançado, ele tem um fundamento, ele tem raízes, ele tem responsabilidades, ele tem comprometimento. É por isso que um casamento, irmão, entre um homem e uma mulher, não é um relacionamento amasiado, é um casamento que tem uma aliança. E o que sustenta essa aliança não é o sentimento. Porque tem dias que você vai falar para o seu cônjuge que você não está amando e tendo sentimentos por ela. E quem diz que todo dia você tem que ter sentimento pela pessoa? Tem dia que você tem vontade de matar, não é verdade? Sim ou não? Brigas tão simples como, por exemplo, a toalha, né? Mulher gosta de coisa desorganizada, amém, irmã? Amém, irmãs? Mulher gosta de casa organizada e limpa. Estou falando alguma mentira? Não. Homem já não é
tão aficionado quanto a mulher por limpeza e organização. Mas o homem é organizado, limpo. Vamos profetizar, nem que seja profetizando aqui em nome de Jesus. Mas irmão, presta atenção. Vai sempre ter uma desavença ali. Mas o que vai fazer com que esse casal permaneça é a aliança. E se você quer conhecer sobre casamento, olha para a cruz, irmão. Se você quer entender sobre casamento, olha para a relação de Jesus com a noiva. E se você quer entender o que Jesus fez na cruz, é só você olhar para um casamento. O casamento ensina sobre a relação da igreja com Jesus. E a relação da igreja com Jesus aponta para um casamento. O casamento não é perfeito, mas Jesus, quando Ele está no centro dessa relação, Ele aperfeiçoa cada cônjuge em seu lar. Amém, irmãos? Então Paulo, ele está falando dessas situações que vão acontecendo ao longo do caminho, as inimizades, a amargura, o abandono, o fracasso, o náufrago, diante das circunstâncias. A gente vê outra relação aqui também de Paulo com o jovem Marcos, que por conta da imaturidade juvenil trouxe problemas para Paulo. Tem um livro, não lembro qual que é, que fala assim: olha, Marcos me trouxe problemas, eu não quero que ele vá comigo. Mas agora nós estamos vendo nas últimas cartas de Paulo, nas últimas palavras de Paulo, dizendo: traga-me Marcos, porque ele me será muito útil. Sabe a pergunta para a gente refletir, irmão? Sempre haverá um marco na nossa vida que vai nos ferir. Sempre haverá um marco na nossa vida que vai fazer algo errado conosco. Sempre haverá um marcos na nossa vida que vai nos decepcionar ao longo da jornada. O que Paulo está dizendo: libere perdão. Existem pessoas que vão agir por conta da imaturidade, vão fazer coisas erradas, vão ofender, vão julgar. Obviamente tem aqueles que fazem de forma consciente, faz de forma mesmo que é para provocar a ira no outro, a amargura no outro. Mas qual é a nossa posição? O espírito cristão nos leva a liberar perdão, irmão. Um princípio que eu aprendi, tenho buscado a colocar em prática todo dia, na mesma velocidade que você foi ofendido, libere perdão. Porque, irmão, a falta de perdão envenena a nossa alma. Estou falando alguma mentira? A Bíblia fala mentira? Não, a falta de perdão, ela envenena a nossa alma. Não somente a nossa alma, ela bloqueia o nosso espírito de viver coisas incríveis em Deus. E detalhe, que já é comprovado cientificamente, causa males no nosso corpo físico, a falta de perdão. Sempre haverá um Marcos na nossa jornada, na trajetória da nossa vida, que vai fazer algo errado conosco. O que Paulo está dizendo: libere perdão. Porque, irmão, se a gente não liberar perdão, a gente vai carregar essas pessoas junto com a gente, e não vamos conseguir viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Não vamos conseguir cumprir com o chamado de Deus na nossa vida. Pessoas fizeram coisas erradas para você, mas também você fez coisa errada para os outros. A gente não sai imune de uma situação como essa. É Deus nos levando a um espírito cristão de liberarmos perdão e de recebermos o perdão, que na mesma medida que nós recebemos o perdão de Deus, nós devemos liberar o perdão de Deus sobre essas pessoas que são imerecedores tanto quanto eu e você somos. Nós não merecemos o perdão de Deus. Nós não merecemos a salvação de Jesus. Sabe o que nós merecemos? Nós merecemos a morte. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos tudo aquilo que Deus tem determinado para os pecadores. Isso nós merecemos. Mas pela graça vocês são salvos. Isso não é dom vosso, mas é dom de Deus. E nós recebemos essa graça de Deus através de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então, ao perdoar alguém que te fez mal, não significa se tornar o melhor amigo dessa pessoa. Lembra quando Jesus ora dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Jesus liberou perdão sobre Pôncio Pilatos, mas Jesus não se tornou o melhor amigo de Pôncio Pilatos. Sabe que é um grande dilema dentro da igreja, é quando alguém fala assim: você tem que liberar perdão, você tem que conviver com ela. Mas quem disse? Quem disse que eu liberei perdão, eu tenho que conviver com a pessoa? Não. Jesus perdoou Pôncio Pilatos, mas não se tornou o melhor amigo de Pôncio Pilatos. Mas, irmão, entenda uma coisa: o perdão, ele é um mandamento, porque quem muito ama, muito
perdoa. Então se eu falo assim, eu amo fulano e eu não libero perdão, peraí, então você não ama. Não faz sentido. Como que você pode dizer que você ama um irmão ali que te ofendeu, mas você não libera perdão para ele? Não faz sentido, isso não é evangelho. E perdão também é um mandamento, não é um sentimento. Então, irmão, liberar perdão não significa que você tem que conviver com a pessoa, mas você tem que liberar pelo Espírito. Porque vamos lá, irmão, humanamente você consegue liberar perdão para alguém que te ofendeu? Consegue? Não. Somente por intermédio do Espírito Santo. E quando nós falamos, Senhor, sabe, tem aquela oração que você fala, Deus, eu não quero orar por essa pessoa, eu não quero liberar perdão para essa pessoa. O Senhor conhece o meu coração. Tem oração que a gente faz assim, que a gente não quer orar pela pessoa. Aí que tá, irmão, Deus ama orações verdadeiras. Deus ama orações sinceras. É você colocar diante de Deus e falar assim, Deus, sabe que eu não quero liberar perdão para essa pessoa, que eu não quero amar essa pessoa, que eu não quero conviver com ela, mas vira e mexe, essa pessoa vem na mente, né? Vem na mente. Aí você fala, Deus, eu não quero orar por essa pessoa. Aí Deus fala assim, não tem para onde você ir. Libera perdão sobre ela, porque se você não liberar, vai ficar com peso, e você vai carregar e vai começar a criar raízes de amargura dentro de você, vai começar a criar raízes de ódio dentro de você. E nós vemos nas últimas palavras de Paulo não estava com o coração pesado. Paulo não tinha nenhuma gota de amargura dentro do coração para as pessoas que estavam julgando ele. Porque vamos lá, irmão, novamente, ele estava na prisão. Então ele tinha, digamos que, motivos suficientes para não liberar perdão para aquelas pessoas que estavam oprimindo ele. Mas ele estava com o coração cheio de gratidão ao Senhor. Nós podemos ver aqui no versículo 14 ao 18, vai lá comigo. Versículo 14 ao 18, o terceiro princípio que nós aprendemos é: o Senhor te fortalece em meio às batalhas. E diz assim: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Repete comigo: todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. É Paulo liberando perdão para esses irmãos. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca dos leões. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Aí você fala: meu Deus, cara, o que passava na cabeça de Paulo liberando perdão para as pessoas que abandonaram ele? E ele tinha cânticos de louvor, gratidão, saudação, irmão. Então nós aprendemos aqui: o Senhor te fortalece em meio às batalhas. Você tem percebido a mão de Deus nas batalhas que você tem enfrentado? Sim ou não? Você fala: cara, só pode ser obra de Deus. Aqui Paulo fala sobre a traição de Alexandre e o abandono que sofre. Ele fala assim: Alexandre Ferreiro causou-me muitos males. E todo o tempo Paulo está nos ensinando, nos levando a um lugar de liberar perdão para as pessoas que causaram males na nossa vida. Porque senão, irmão, o seu ministério vai ficar travado. O ministério para qual Deus te chamou não vai fluir. Deus te chamou para curar pessoas, e pessoas curadas curam pessoas. Amém, irmãos? Você está sendo curado por Jesus, está sendo libertado por Jesus, te dando uma nova vida, uma unção, te chamando novamente para o ministério. Aqui Paulo estava preparando Timóteo também, irmãos, para a traição no campo. Vai haver, ele está dizendo, vai haver, Timóteo, traição. Então se prepara, se fortaleça. Não permita carregar ódio, amargura contra qualquer pessoa na tua jornada. Libere perdão, Paulo, em nome de Jesus. E nós vemos que ele está vivendo os seus dias mais difíceis. Afinal, Paulo sabia que ele estava prestes a morrer. Ele abraçou tanta gente, se doou para tanta gente. E quantos estão presentes no dia que ele mais precisou, irmão? Ele fala: todos me abandonaram. Lembra de Jesus na cruz? Quando os discípulos
começaram a negar Jesus, fugiram, lembram disso? Quem lembra disso? Lembra que Pedro disse: Senhor, eu nunca vou te abandonar, estamos juntos, é nós, qualquer coisa me liga, nunca vou te negar. E 3 vezes Pedro negou Jesus, e Jesus estava lá na cruz do Calvário, e ele faz aquele grito, quando ele cita Salmos 22, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Sabe aquele grito, irmão? Aquele grito não era de abandono da parte de Deus. Vamos lá, Jesus era humano, então ele sofreu o que qualquer outro ser humano sofre na vida: abandono, rejeição. Ele sofreu consequências psicológicas, sofreu consequências emocionais. Tanto é que ele suou sangue. Nós conhecemos muito esse texto, que ele orou tanto, a sua alma estava tão aflita que ele começou a suar sangue. Ele sofreu abandono da família, abandono dos discípulos, e agora como humano ele se sente abandonado por Deus. Mas deixa eu falar uma coisa: a cruz, ele é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Sabe por quê? Lá naquela cruz, Jesus se torna o órfão de Deus, para que eu e você nos tornemos filhos de Deus. Tem um irmão querido que eu sempre conto esse testemunho, chamado Nel Braga. Nós conhecemos a canção Eu Era Órfão, Sou Filho. Quem lembra dessa música? Eu Era Órfão, Sou Filho. Quem lembra aqui, quem conhece? Eu perguntei para ele, falei assim: Nel, pelo amor de Deus, cara, de onde veio essa inspiração para escrever essa música? Ele falou: Robert, eu vou chamar minha esposa Tátila, a música é a história da vida dela. Aí ele chamou a Tátila sentou na frente e falou assim: Robert, então, deixa eu contar a história brevemente para você. Os meus pais se conheceram quando eles tinham uns 15 anos de idade. Eles engravidaram de mim, e quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe pediu o divórcio. E meu pai não aceitou muito bem o divórcio, foi lá na casa da minha mãe, bateu na porta, falou: quero conversar com você. Ele convenceu ela de entrar no carro. Ela entrou no carro, aí estavam numa estrada, começaram a ter uma discussão, e ela simplesmente saiu do carro, nervosa, e ele nervoso. Ele simplesmente, irmão, pegou o carro e matou a mulher atropelada. E sabe o que ele fez depois? Ele cometeu suicídio. Então imagina isso na cabeça de uma criança de 5 anos de idade, o que o pai havia acabado de fazer. Então ela contraiu um ódio mortal pelo pai, pela família do pai todinha. E aí a filha, no caso ela, foi levada para a justiça, para a disputa da guarda entre os avós paternos e os avós maternos. Obviamente o juiz deu a guarda para os avós maternos, e esses avós maternos eram crentes no Senhor, ensinaram os caminhos do Senhor para essa criança. Se tornou adulta, ainda ela carregava um ódio mortal do pai, da família do pai, mas ela teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, o Espírito Santo convenceu ela de liberar perdão para o pai e para a família toda do pai. Sabe o que aconteceu depois? Essa mulher casou com o Nel Braga, e hoje eles têm 3 filhos e estão servindo no ministério. Percebe? É obra do Espírito Santo. Então por isso que se nós não entendermos o que Jesus fez naquela cruz do Calvário, nós não podemos cantar essa canção Eu Era Órfão, Hoje Eu Sou Filho. Jesus se tornou órfão para que eu e você nos tornemos filhos de Deus. Jesus se tornou inimigo de Deus para que eu e você nos tornemos amigos de Deus. Jesus se torna o injusto diante de Deus para que eu e você nos tornemos justificados diante de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Então o sacrifício de Cristo na cruz não foi à toa. Pelo contrário, foi para nos dar uma nova vida, e uma vida em abundância. E nós vemos aqui Paulo sofrendo traição de Alexandre, o abandono que ele sofre de tantas pessoas, e ele vê que nos dias mais difíceis dele não tinha ninguém para ampará-lo. Nós iremos nos sentir assim, mas aqui ele fala que o Senhor nos fortalece em meio às batalhas que nós iremos enfrentar em toda a nossa jornada. Ele fala assim: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente pregada e todos os gentios a ouvissem.
e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. E ele termina aqui esse versículo falando: a ele seja a glória para todo o sempre. Um cântico de alegria, irmão. Para a gente finalizar, vai lá no versículo 19. Nós vamos ler as últimas palavras de Paulo até o versículo 22. Vai dizer assim: saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Olha, uma sugestão para você colocar o nome do teu filho: Onesíforo. Até difícil de pronunciar, Onesíforo. Você pode chamar ele de Oni, né? Erasto, olha outro nome bonito. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo. Olha os nomes bonitos aqui, né? Trófimo, doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, meu Deus, misericórdia. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja com vocês. Irmãos, sempre vamos nos deparar com pessoas que vão nos abandonar, pessoas que vão naufragar, pessoas que vão causar males para nós. Mas também Paulo está lembrando dos seus amigos na fé, aqueles que permaneceram fiéis. Sempre terão, irmão. Você precisa entender quem são os seus amigos que você pode contar. E deixa eu falar uma coisa: cultivem esses amigos até o final da tua vida. Eles são extremamente importantes na jornada. E quando falamos amigos, não estou falando dos amigos do Facebook. Eu tenho 5 milhões de amigos. Canta até a música do Roberto Carlos, né? Você tem lá 5 tantos mil seguidores, não sei aonde. Lá você fala meus amigos, porque no Facebook tem esse negócio, né? Amigos, 5 mil amigos. Irmãos, 2, pelo menos 3 amigos fiéis você precisa cultivar ao teu lado até o final da sua jornada. Amém, irmãos? Cultive, valorize essas pessoas que estão contigo. E nós vemos aqui que Paulo chega ao fim sem nenhuma raiz de amargura no peito. Pelo contrário, cânticos de alegria. Ele termina sua carta com palavras de saudação e louvor. E ele vê Priscila e Áquila, que eram fazendores de tendas, que era a mesma profissão de Paulo. E Paulo falando: olha, saudações a Priscila e a Áquila, que são amigos, cooperadores na fé, que estavam permanecendo ali na jornada. A gente vê outro também aqui, que era Erasto, que era o tesoureiro da igreja. Vemos aqui também Paulo com o espírito cristão, de sempre pensar em servir os outros. Ele sempre está pensando nos outros. Olha, deixei aqui, qual é o nome do irmão aqui? Mas deixei Trófimo, doente em Mileto. Erasto permaneceu em Corinto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Nilo, Cláudia. Ele menciona aqueles amigos que estavam permanecendo diante de Paulo até o último dia da vida dele. Então são pessoas importantes na nossa jornada. E aqui nós não sabemos se Timóteo chegou antes do inverno. Mas a pergunta é: será que você chegará antes do inverno? Será que você chegará até o fim, permanecendo diante do Senhor? Porque, irmão, começar todo mundo começa, não é verdade? Mas terminar, poucos terminam. E terminar bem. Porque tem pessoas que começaram bem no ministério, mas terminaram mal. E tiveram pessoas que começaram mal no ministério, mas terminaram bem. Então ninguém é bom até que termine a obra. Por isso que aquele jovem rico chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Sabe o que Jesus responde? Bom, eu não sou bom, bom só o Pai. Então nós percebemos que ninguém é bom até que termine a obra, irmão. A questão não é começar. A questão no evangelho e na vida é permanecer. Todo mundo chega no topo, mas poucas pessoas permanecem no topo. Poucas pessoas permanecem firmes diante do Senhor. E repete comigo: perseverança gera permanência. Perseverança é um ingrediente extremamente importante na nossa jornada e para todos aqueles que querem permanecer fiéis a Cristo até o fim. Lembra que Jesus disse, Mateus 24: os que perseverarem até o fim herdarão a coroa de vida eterna. É perseverança. Perseverança dos santos. Porque nós passaremos por tribulações, passaremos por dias difíceis, passaremos por todos esses males que Paulo falou aqui, males de pessoas que traíram, abandonaram, naufragaram na fé,
Mas ele está dizendo, permaneça firme e tenta vir antes do inverno. Nós não sabemos se Timóteo de fato chegou a ver Paulo antes do inverno. Mas a pergunta que fica para nós é: será que nós iremos até o final da jornada com Jesus? Essa é uma promessa de Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Permaneça firme, irmão. Se vier vontade de desistir, permaneça, não desista. Às vezes não é desistência que você precisa, é descanso. Então o último princípio que nós aprendemos aqui: não desista, vá até o fim. Porque tem pessoas que contam com você. Pessoas precisam ouvir o que você carrega. Amém, irmãos? Pessoas precisam ser levantadas por pessoas que carregam a unção de Deus. Por isso que a palavra rema da nossa comunidade, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus nos ungiu para evangelizar os pobres. Percebe? A unção, ela existe para um objetivo. Por isso que o texto fala: o Espírito do Senhor Deus me ungiu para quê? Para pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos, restaurar o coração daqueles que estão tristes e proclamar um ano aceitável do Senhor. É sobre essa unção que nós vivemos. Nós vivemos uma unção de cura. Nós vivemos uma unção para nós não desistirmos, pelo contrário, para nós perseverarmos até o fim, irmão. Enquanto houver fôlego no seu pulmão, não desista, continue, persevere, porque Deus tem coisas incríveis para fazer na nossa vida. Como diz o texto que nós vemos aqui: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Jesus começou algo em você e Ele vai terminar, mas você não pode impedir. Lembra que Paulo vai dizer: não impeças o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. Então é nós darmos liberdade ao Espírito Santo de se mover em nós, através de nós. Eu quero viver coisas extraordinárias em Deus. Você quer, irmão? Você quer realmente viver aquilo que Deus tem para você? É necessário, irmão, se colocar num lugar de intimidade com o Senhor, um lugar secreto. Sabe qual é o segredo? O segredo é o lugar secreto. Orar ao Senhor. Você não deseja fama, você não deseja poder, você não deseja aparições. A única coisa que você deseja como sacerdote de Deus é ministrar o coração do Senhor. Você não deseja o público, mas quando você está ali no lugar secreto, ministrando ao coração do Senhor, Deus pode te expor no público se Ele quiser. E não fique com o pensamento: mas não estou preparado. Deus vai te preparar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos entrar nesse lugar. Vamos pegar essas palavras de Paulo, encarnar no nosso coração, dizendo: Senhor, eu não vou desistir, eu vou até o fim. Amém, irmãos? Quantos estão dispostos a entrar nesse lugar que Paulo está nos levando? Um lugar de renovo, um lugar de transformação. Deixa eu falar uma coisa: Jesus não veio fazer um remendo na tua vida. Jesus, Ele veio fazer um renovo. É sobre essa novidade de vida que nós queremos viver a partir desse momento. Vamos entrar nesse lugar, irmãos, em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Vocês estão com Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar.